Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Como todas as segundas-feiras, nós estamos aqui com o nosso programa. E, repito, extraordinariamente fora dos estúdios, como em raras ocasiões. É que o motivo também é muito precioso. É a nossa presença no 9º Mutirão Brasileiro de Comunicação, que aconteceu no último mês de julho. E atenção, porque o tema que nós vamos abordar aqui hoje é de extrema importância, com certeza, para você que atua na igreja e particularmente para aquelas pessoas que trabalham com a comunicação dentro da igreja. Nós vamos receber aqui com muito gosto Elson Fachina, jornalista, doutor em comunicação pela Unicinos no Rio Grande do Sul, professor de comunicação na Universidade Federal do Paraná, mestre em televisão, rádio, cinema e tem experiência, portanto, em todos esses veículos. Fachina, boa noite, obrigado por nos receber. Boa noite, mas acima de tudo católico, né? Católico, cristão, acima de tudo. Né? Como diz, eu sou um profissional da área, mas de nascença e até a morte, e depois da morte, católico de carteirinha. Muito bom ouvir isso. Olha, o tema que o Fachina falou no Multicom, gente, foi a Igreja Católica na mídia, análise do discurso. Então, vai ser muito bom a gente escutar coisas lindas do Fachina e as observações que ele vai fazer também aqui no nosso programa, quanto à comunicação que nós, Igreja Católica, fazemos, comunicadores católicos fazemos. Mas, Fachina, primeiro de tudo, como é que você começou também nesse trabalho de comunicação e assessoria, porque você hoje é uma das referências para a igreja no Brasil, no assessoramento, orientação de como trabalharmos a comunicação católica? Eu nasci dentro da igreja, né? Eu nasci, meu pai era ministro da Eucaristia, minha mãe foi ministro da Eucaristia, então eu nunca consegui me entender fora da igreja, né? Nasci dentro das ICEBs, da comunidade de base, então desde de criança eu sempre fui participando da ICEB, depois da Pastoral da Juventude, e aí fui. Quando me decidi tornar um profissional da área da comunicação. Logo eu que era gago, sabe que eu com 15 anos era um homem gago. Era gago, rapaz, não conseguia falar. Aí botei na cabeça que eu queria ser ator e trabalhar em rádio. Imagina só, como um gago vai fazer isso, né? Aí eu tive que pedir ajuda ao chefe, né? Me ajude a superar a gagueira, né? Então eu falo que hoje eu sou um gago vigiado. Se eu fico meio nervoso, eu começo a gaguejar. Você sabe que a história dos grandes homens de Deus é cheia de ousadias assim. O sujeito não tem a mínima condição, mas quer. Não tinha não, viu? Queria, né? Eu falei, então, mas o chefe vai ajudar. E o chefe acho que ajudou. Hoje eu falo assim, eu dou umas gaguejadas de vez em quando, mas aí, né? Quem está em casa vai poder me perdoar na gagueira, que ó, tem hora que ela bate. Quando eu começo a pensar muito, dá uma gagueira assim, mas me entenda aí, tá? Me dê um desconto que eu já superei muito a minha gagueira, né? E aí, então, quando eu estava, olha só, eu estava na universidade, aí tinha um cara do lado e falou assim, mas esse cara tem cara de padre, né? Cara de padre, ele era um polonês que estava no Brasil. Aí um dia, conversando com ele, eu falei, rapaz, tu não me engana, tu é padre. Ele falou o seguinte, mas não conta para ninguém. Eu falei, eu quero aqui passar como uma pessoa normal, quero dar um exemplo de padre, né? Meu grande amigo, né? Padre Jorge Morques, né? Aí né, nós tornamos amigos, aí um dia ele falou assim, você está onde? Eu estou agora, vou ver se eu arrumo um estágio. Ele falou, olha, tem um padre lá, que ele é vicentino, o padre Vicentino, que está como assessor de imprensa da Arquidiocese de Curitiba. Eu estava em Curitiba, né? Ele falou assim, escute, você não quer fazer estágio lá? Não, eu falei, agora, né? Eu estava já na Pastoral da Juventude. Aí fui, já comecei. Ali de estagiário, já me tornei depois, o padre Juca foi para a rádio só, eu me tornei assessor de imprensa do Dom Pedro Fedalto, saudoso, querido Dom Pedro Fedalto, hoje arcebispo emérito de Curitiba, um homem de um coração maravilhoso, homem de Deus, né? E aí, dali, então, aí não consegui sair mais. Mesmo que eu tenha entrado para a universidade, quer dizer, eu sempre faço esse pé, né? Eu falo assim, hoje em dia, eu tenho sido muito mais um comunicador voluntário de igreja. Embora, teve um momento em que a saudosa doutora Zilda Arnes, né? Olha, depois eu sempre estava na Arquidiocese, comecei a trabalhar na Rádio Clube Paranaense, né? Então, Rádio Clube Paranaense, que era da igreja. E ela era minha entrevistada, porque era uma médica do Estado. Eu sempre entrevistava para questões de saúde. Nos encontramos 12 anos depois. Ela falou assim, eu preciso de você me ajudar na pastoral da criança. Eu falei, bom, vamos conversar. Aí fui e acabei, então, pegando licença nos meus trabalhos. Fui trabalhar com ela durante 8 anos, viajando pelo Brasil com ela, ajudando no trabalho de comunicação da pastoral da criança. Eu acho que ali foi, assim, o momento que eu consegui juntar
a minha profissão com a minha fé. Né? Você fazer um trabalho de igreja e, ao mesmo tempo, um trabalho que ela dizia, eu quero um trabalho profissional, né? E ela era muito audaz nisso, né? Então, ali foi onde eu acho que mais entrei de cabeça, assim, aí já... E eu né? me lembro que foi justamente nesse período em que você estava também assessorando a Pastoral da Criança que eu te conheci em algum desses eventos de formação de comunicadores católicos, que o Faxina já foi um dos responsáveis também pela minha formação. Há quanto, mesmo, há quanto tempo você faz isso? Rapaz, eu tinha cabelo preto naquela época. eu me formei em 82, imagina, portanto, 33 anos, né? Quando você começou a fazer esse trabalho de assessoramento sobre comunicação para a igreja? Para a igreja, nessa época eu já assessorava o Regional Sul 2, que é a igreja do Paraná, né? Então eu fiquei ali. Agora que eu entrei mesmo foi em 93. Entrei na Pastoral da Criança em 93, portanto, há 22 anos. Foi por aí, faz tempo, foi por aí que nós nos conhecemos. Eu comecei, né? no rádio também em 1994, rádio de igreja. Uhum. A partir daí a gente se encontrou. Mas, inclusive, na Rádio Canção Nova, foi uma das que nos ajudou muito a criar o programa de rádio da Pastoral da Criança. Olha só. Né? E eu fui para lá com a Lourdinha até. Aliás, programa esse que continua até os nossos dias. Muito bem produzido, muito bem feito. Aliás, eu inclusive fiquei 2 dias posando na comunidade Canção Nova ali. Por minha cabeça, eu esqueci, eu não lembro o nome do casal, né? Que me hospedou lá. Fiquei 2 dias até para conhecer todo o trabalho de rádio que era feito ali. Porque a doutora falou o seguinte, eu quero que seja um programa de orientação da Pastoral da Criança, mas que tenha a marca de um programa de igreja, né? Sim. E ali, então, eu fui ver como vocês faziam, etc., para poder entender, porque eu tinha trabalhado em rádio, mas já fazia... Eu saí da rádio em 84, já fazia 9 anos, né? Eu tinha morado fora do Brasil, fui trabalhar, aliás, como secretário executivo da, então, União Católica Latino-Americana de Imprensa no Equador, né? Que hoje é Signis. Então, eu trabalhei lá durante 3 anos. Então, eu voltei e falei, bom, deixa eu ver como é que o pessoal está fazendo rádio no Brasil, né? Aí eu fiquei na Canção Nova 2 dias e meio, posei 2 noites lá. Valeu né? a pena? Oh, e como? E conhecer uma vida comunitária, porque sem vida comunitária Sim. você não faz comunicação, né? Tem que ter uma vida comunitária de verdade, uma vida de dedicação ao outro. Então, é o que o Papa está falando hoje, testemunho. Se evangeliza mais com testemunho. Aliás, você sabe que outro dia eu estava conversando com o arcebispo, me pediu uma ajuda, estava conversando, ele falou assim, eu falei, olha, vamos levar então essa comunicação que o Papa faz, né, que ele pediu para a formação do clero. Ele falou assim, a comunicação do Papa, e tem? Ele falou primeiro, eu falei assim, tem. Ele falou assim, não, Faxina, o Papa não faz comunicação, ele é comunicação. E que é verdade, né? Esse Papa é uma bênção, assim, sabe? Deus fala assim, olha, toma para vocês, né? De presente para essa igreja, né? Porque é um homem que, onde ele vai, ele irradia comunicação, ele é comunicação. Você, como um doutor em comunicação, olhar para o Papa é ter ali o modelo para se apresentar para a igreja de comunicador? Com certeza absoluta. E veja que é impressionante como ele não esconde nada, né? Tem problema da igreja? Tem. E ele fala abertamente. Abertamente assume. Ele chama, não, venham vocês, quero que vocês ajudem a solucionar. Olha que grandiosidade, né? A questão do estar aberto. Uma liberdade interior tremenda. Tremenda, tremenda. E que contagia, por isso. Eu dou aula na universidade, é impressionante, assim como você vê. A garotada, quando eu falo do Papa Francisco, fala de igreja, aquela coisa meio assim, né? Fala para o Papa Francisco, sempre usa um exemplo ou outro. É impressionante, né? Como que eles olham assim, e aquela coisa de entender. E ainda até um dia uma aluna falou o seguinte, mas, professor, ele nem parece Papa, né? Olha só. Eu falei, não, pois é, ele é Papa, né? Aí até um amigo... É que no inconsciente das pessoas, Papa era uma formalidade. Exatamente, exatamente. Eu até conversando com o nosso amigo Silvonei, né? Ele contava uma experiência de um padre, claro, ele falou assim, olha, minha preocupação com esse Papa, e com razão esse padre levou para ele a preocupação, é se ele não quebrou uma certa, né? Uma redomazinha, um acrílico que tinha ali, que dava um pouco de autoridade para o Papa, né? Então, a preocupação, e que a gente tem que pensar dessa forma, né? Aí ele falou o seguinte, mas aí eu conversei assim... Ou uma imagem de elevação, acima dos outros. Acima dos outros. Aí o senhor Nedo, adorei que ele falou o seguinte, falou assim, olha, pois é, padre, mas eu fico pensando o seguinte, como que era Jesus, né? Jesus tinha essa imagem. Boa. Né? Ou não. Boa. Quer dizer, o que o Papa está fazendo é um voltar à origem, né? Jesus Cristo presente ali com todo mundo, sendo abraçado, sendo tocado, sendo buscado, né? E até sendo odiado.
naquilo Sim. que ele fazia, porque ele queria transformar as estruturas Sim, do seu sim. tempo, né? Então, o Papa Francisco faz isso, e com uma sabedoria, quer ver? Olha, até dentro de um problema, cá entre nós, aquele presentinho sacana do Evo Morales para Morales. ele, É. pegou de surpresa, e ele, tranquilo, né? Presente você, né? Você não devolve, não, presente os caras te dá. Agora, pegou, passou para frente, ele como diz, guarda lá, eu parei a gravação, né? Aí voltava a imagem e o cara é danado, viu? Porque é impressionante, como ele, ao pegar a imagem, ele não traz a imagem assim, porque alguém poderia fotografar e pegar o Papa e a cruz, e o símbolo do capitalismo da cruz, né? No crucifixo. Ele pegou a imagem, não sei se foi de propósito ou não, mas ele pega a imagem assim e na horizontal ele leva. Ninguém conseguiu fazer a imagem dele com aquele símbolo do crucifixo, né? Comunista, vamos dizer assim, né? Quer dizer, mas assim, uma tranquilidade. Entregou, tá ok, agradeceu, ficou, quer dizer, não, é de uma transparência que só pode existir numa alma livre, só, que está acima, quer dizer, ele estando igual, ele está acima. Olha que impressionante, né? Porque não é assim, me faço diferente para estar acima, não. Ele de tão igual que é, ele fica acima. Faxina, você é especialista nisso. Você já acaba de me dar uma demonstração do que você faz. Esta análise completa da mídia, da imagem, da fala, do conteúdo, do tudo. E você ajuda a igreja, os padres, os bispos, a nós leigos, comunicadores católicos, a fazermos essa leitura. Mas eu quero te fazer a pergunta seguinte. Lá na universidade, os seus jovens com quem você se relaciona, eles quando você fala de igreja, ou quando eles falam de igreja, eles também têm esse olhar clínico que enxergam mais o negativo do que o positivo da igreja? Olha, é impressionante, mas tem. Mais o negativo, né? Devagarzinho você tem que ir... Mas é porque o negativo é mais forte ou é porque o positivo não é bem feito? Por duas coisas. Primeiro, porque o negativo é fácil de ser contado. Ele, por si só, ele impressiona. Por si só, ele mexe com as pessoas. Porque a comunicação só existe não quando eu atinjo o racional da pessoa, mas quando eu atinjo o seu lado emocional, quando eu crio uma empatia, não é? Quer dizer, que a pessoa se identifica, puxa, ela se identificou com alguma coisa que está sendo mostrado. Espera, isso é importante, Faxina. A comunicação acontece quando você atinge o emocional. O emocional, a empatia, cria um processo empático com a pessoa. A empatia é quando assim, eu me identifico. Se eu identificar assim, quero ser como ou não quero ser como, entende? Quer dizer, não quero ser como esse cara, não. É uma empatia, que é a antipatia, né? Ou a simpatia. Puxa, quero ser como ele. A comunicação acontece nesse momento. E como a desgraça, vamos chamar assim, a coisa negativa, cria por si só uma empatia, que é a antipatia, né? Como diz, olha, minha família está mal, mas essa está bem pior. Né? Quer dizer, o criar a empatia pelo negativo. Então está pronto, o jornalista é um bicho preguiçoso, o comunicador é um cabra preguiçoso demais. Como a desgraça está pronta, é só comunicar que vai atingir a pessoa e vai dar audiência, então ele se acomoda. E pegar a boa notícia exige um trabalho mental, né? Como é que eu vou contar essa história com uma certa graça? Eu vou, né, contar e criar em quem está nos assistindo uma identidade. Puxa, que história bacana de vida. Nossa, como essa pessoa é. Isso dá um trabalho. E jornalista e radialista, olha, pode saber, é cabra preguiçoso. Eu sou. Olha, então nós já estamos descobrindo aqui também outra coisa importante. É por isso que o negativo e que a desgraça tem mais espaço na mídia, porque está pronta. Está pronta. É só ligar a câmera e botar o microfone na boca do cara que está chorando, do cara que está esbravejando, está pronta. Ou do cara que já fez o estrago. Já fez o estrago. Ou seja, que trabalho tem um jornalista? Nenhum, né? É só gravar, como diz, editar lá, que é montar a matéria, está pronta a matéria. Não tem um trabalho de elaboração, de pensar, de construir. Não tem, né? Então, é o trabalho do jornalista preguiçoso, do radialista preguiçoso, do comunicador preguiçoso. Né? Agora, rapaz, pegar um tema que está aí, né? No cotidiano, e transformar isso em algo interessante, dá um trabalho, né? Exige de nós um pensar, né? Conquistar adesão. Olha, vou mostrar para vocês um trabalho feito aqui por essa pessoa com um grupo tal. Eu tenho que pensar, não tem? Por que eu vou contar? A história é assim, é no dia a dia. Até porque, veja só,
A notícia boa não é a factual, que acontece na hora. Notícia boa é a perene. A boa nova, ela é permanente. Me recordo uma história que eu vou te contar. Vou te contar uma história. Uma vez que eu fui com um grupo de alunos, eu e um professor lá da universidade, que é um ex-seminarista, inclusive, trabalha no jornal impresso, e eu trabalhava na televisão. Fomos com um grupo à periferia e estávamos conversando ali, o que ia contar, não sei o quê. Aí tinha uma menina que queria cobrir à tarde uma história de um grupo de senhoras da caridade que iam lá fazer uma benesse, né? Levar coisas na comunidade. Então, ok, aprovamos, né? Aí a líder da comunidade falou o seguinte: pois é, estranho esse jornal de vocês, né? Eu, tá, mas por quê, né? Eu quero saber, ela falou estranho, né? Eu vi que ela estava reprovando, né? Eu falei, tá, mas a senhora pode dizer por que a senhora está dizendo estranho? Muito estranho. Eu falei, mas sim, o que é muito estranho? Sabe o que é, moço? Aqui, ó, tem gente aqui que faz todo dia um trabalho maravilhoso acompanhando as famílias. Isso vocês não vão gravar. Agora, umas senhoras que se reuniram para um chá, um dia, reuniram coisas que acho que até sobra na casa dela, e vem distribuir, isso vai para o jornal de vocês. O que faz todo dia não serve como notícia para vocês. Ó, rapaz, doeu a cara, viu, na hora, viu? E não é que é exatamente isso que acontece cotidianamente? Cotidianamente. E não é que a gente tem notícia boa todos os dias para dar o Todos os dias. cotidiano, a vida heróica, a vida de fé, a vida lutada. Lutada, sabe? Quer dizer, o cara com tudo para desanimar e continua forte, firme na fé, firme na luta. E gente com tanto problema na família, né? Que com muito carinho, com muito jeito, vai levando, né? Vai levando, bota fé na vida e leva essa vida para frente. Não é notícia. Por quê? Mas veja só que outra coisa é a comodidade do jornalista, né? O fato, opa, que legal, um grupo de mulheres sentaram, recolheram um monte de coisa, levaram para a comunidade, distribuíram. Todas as crianças riram, ficaram felizes. A notícia está pronta. Teve algum trabalho? Cômodo demais. Agora, puxa ir lá, pegar... Como é que e era um grupo de 3 mulheres que faz um trabalho que é impressionante, né, de acompanhamento das famílias. E aí eu perguntei depois, por que vocês fazem isso? Você sabe o que é, moço? Ou a gente cuida das crianças agora, ou o tráfico vai cuidar depois. Então, olha a preocupação delas. Preocupação, a visão. A visão de futuro, né? Lá na frente. E a dedicação para que aquilo não ocorra. Não ocorra. Agora, dá trabalho para pensar isso, fazer uma matéria sobre isso. Né? Eu acho que é muito oportuno. É por isso também, eu imagino, você vai dizer, que as nossas novelas só mostram a desgraça. É só. É mais fácil fazer assim. É mais fácil. Mostrar um casal que se dá bem e supera as dificuldades, né? Não é mais fácil falar o seguinte: o casal está com um problema, vai surgir, né? Porque aí está na cabeça do criador, né? Então, está com um problema, vai surgir alguém que seja a encarnação do belo, a encarnação da solução, e aí o cara vai, sabe como é, como diz, essa vaca que está do meu lado, né? Sim, sim. E aí, no dia a dia, já escanteio, porque a outra é a solução para mim. Aí, quer dizer, vira o lugar comum, quer dizer, a desgraça, ela está pronta e ela dá audiência, porque nós temos dificuldade no dia a dia. Quem é o cara que não tem dificuldade no dia a dia? Se você não tem, eu não sei se eu dou os parabéns ou dou os pêsames, porque eu acho que não está olhando bem ao redor. Né? Nós temos dificuldade. Agora, qual é a grandeza nossa? É como, na dificuldade, a gente se torna mais forte. Eu lembro de uma professora que ela falava o seguinte para a gente, ela dava aula de psicologia na universidade, ela falava o seguinte: olha, muita atenção, a gente gosta de rio calmo. Ela fala assim, rio calmo não gera energia. Eu nunca esqueci isso, né? Assim, a gente só gera energia quando tem uma queda, quando tem uma cascata, quando tem uma cachoeira. Ela falou assim, falou assim, não reclame dos problemas do dia a dia. Use esses problemas para dar energia para você. Quer dizer, e aqui é que está agora, como vou transformar isso numa novela, né? E a grandeza de nós comunicadores católicos, eu acho que a gente pode inclusive ensinar ao mundo, é justamente pegar daquele sujeito feliz, daquele sujeito de bem com a vida, mas que tem uma dificuldade, mas que passa por problemas, por situações terríveis todos os dias, uma vida verdadeiramente heróica e que nem deixa transparecer, que sofre, que nem deixa transparecer, que aquilo lhe dói, que aquilo lhe causa incômodo, porque ele tem algo muito maior dentro dele, que é bonito e que é grande.
A nossa riqueza é explorar isso. Exatamente, aí é que está. Isso dá um trabalho, né? Nós temos que pensar como explorar isso, mas aí que está a grandeza. Olha, já pela minha experiência de vida, já dos meus 58 anos de existência, né? Normalmente, os caras que têm muito problema não reclamam da vida. Você percebeu isso? São todos que não, tá tudo bem. Quer dizer, tem uma certa alegria. E às vezes o cara tem um problemazinho assim, já vira uma coisa imensa, né? Reclama de tudo. Não, os problemáticos são os que têm poucos problemas. Só tem problema, é verdade. Porque os que têm muitos se tornam pessoas muito mais trabalhadas. Muito mais fortes, Sim. Crescem no problema, né? No problema, né? É a lei da natureza. A lei da natureza. Uma árvore sem o vento, sem a tempestade, sem as intempéries, uma árvore ela não fica forte. Exato. Eu comento, olha, minha mãezinha, vai fazer 86 anos em outubro, né? Minha mãezinha criou 10 filhos, imagina, né? 10. Numa época em que fralda não existia, a fralda comprada, era aquele paninho, né? Aquele paninho. Tinha que lavar tudo. Não tinha máquina de lavar roupa. E né? às vezes nem água em casa, tinha que ir lá no rio, no Tinha córrego. que buscar, não tinha panela de pressão para acelerar o processo, quer dizer, não tinha fogão a gás. E se tinha mais filhos? E se tinha mais filho, E assim, eu olho para aquela carinha dela, assim, aqueles olhos azuis, ela está sempre alegre. Sempre alegre, sabe, sempre feliz. Né? Eu falo, ainda brinco assim, mãe, a senhora não tem, não chora, não reclama da vida? Filho, não dá tempo não. Muito bem, sobre tudo isso e muito mais nós vamos continuar falando aqui com o Elson Faxina, um perito nessa análise de discurso, de comunicação, tudo isso que a gente já está conversando aqui. Eu vou fazer aqui um pedido a você, pegue aí seu smartphone, suas redes sociais, seu telefone, ligue para alguém, peça para acompanhar esse programa, sobretudo se você conhece alguém que é evangelizador, comunicador da igreja, vai valer muito a pena. Já já a gente volta no segundo bloco com a continuação desse bate-papo.